Olá, queridos. Tudo bem? Por aqui, Diego Dias, professor de linguagens, hoje falando de língua portuguesa e literatura, olhando para a sua prova do Enem. O que eu tenho visto aí entre os alunos é muita gente falando, muito candidato falando que a prova do Enem hoje é uma prova de interpretação de texto. E é aí que muitas pessoas se enganam. A prova do Enem hoje, na parte de linguagens, nós percebemos 45 questões que trazem uma coletânea de textos enorme e que você tem que ter um domínio textual muito pleno, muito grande, para conseguir o seu sucesso. Portanto, a prova do Enem de linguagens não é uma prova de interpretação, e sim uma prova de análise de texto. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Para isso, eu selecionei para vocês a questão da prova do Enem de 2016, a parte de segunda aplicação da prova azul, na questão de número 109. Vejamos o que a questão diz. A gente percebe já de cara uma questão típica da nossa prova. Uma questãozinha com texto relativamente curto, de apenas um parágrafo, e cabe a nós, correndo contra o tempo, captar a mensagem principal desse texto, a ideia central disponibilizada por seu autor e, consequentemente, olhar para a questão e tentar identificar a finalidade desse texto e a proposta de questão que o Enem fez para a gente. Vejamos juntos o que esse texto diz. A questão diz o seguinte: o último longa de Carlão acompanha a operária Silmara, que vive com o pai, um ex-presidiário, numa casa da periferia paulistana. Ciente de sua beleza, o que lhe dá certa soberba, a jovem acredita que terá um destino diferente do de suas colegas. Cruza o caminho de dois cantores por quem é apaixonada e constata na prática que o romantismo dos contos de fada tem perna curta. Percebemos, portanto, uma questão típica da sua prova. Um texto bem curtinho, de apenas um parágrafo, e agora a gente vai para as opções para depois fazer alguns apontamentos, que é um bizuzinho que já eu digo qual é. Beleza? Vamos às opções. Primeiro, claro, obedecendo ao comando da questão que diz o seguinte: reconhece-se nesse trecho uma posição crítica aos ideais de amor e felicidade encontrados nos contos de fadas. O que a gente tem aqui é uma constatação, é de fato uma afirmação, uma inferência que pode se chegar depois da leitura desse texto. E o comando da questão diz o seguinte: essa crítica é traduzida. Ou seja, a questão espera que o candidato escolha uma paráfrase, ou seja, uma recapitulação justamente do enunciado. Vamos para as opções. A letra A diz o seguinte: pela descrição da dura realidade da vida das operárias. Letra B. Pelas decepções semelhantes às encontradas nos contos de fada. Letra C. Pela ilusão de que a beleza garantiria melhor sorte na vida e no amor. Letra D. Pelas fantasias existentes apenas na imaginação de pessoas apaixonadas. Ou letra E. Pelos sentimentos intensos dos apaixonados enquanto vivem o romantismo. Galera, analisado o texto, feita a leitura do texto e analisadas as opções, cabe a você fazer uma espécie de paráfrase. O que significa isso? Faça alguns apontamentos, faça algumas anotações de entendimento seu para que aquele texto seja de fato entendido, compreendido e que você acerte a mira justamente da opção correta. Vejamos aqui na lousa alguns apontamentos que eu fiz justamente sobre esse texto. Nesse contexto em que esse texto literário está inserido, a gente percebe que beleza é sinônimo de soberba, claro, dentro desse contexto. E de onde vem isso? Retirei do texto o seguinte trecho: a jovem acredita que terá um destino diferente do de suas colegas. Só que, claro, essa diferença no destino da jovem em comparação às suas colegas não se passa de um processo ilusório. O que a gente observa é que não houve a ascensão social que a jovem almejava. Feito isso, a gente volta para as opções para conseguir, de fato, entender qual seria a opção correta, qual seria o nosso alvo e entender o porquê das outras 4 serem falsas. Já te dou mais um bizu.
Toda vez que você observar que alguma questão está muito próxima da outra, por exemplo, a letra A está muito próxima à letra B, você já suspeita de que aquelas duas são erradas, porque, obviamente, a prova do Enem não vai ter duas questões certas para a mesma questão. Beleza? Então vejamos novamente as alternativas. A letra A fala justamente de uma descrição da dura realidade da vida das operárias. Realmente, isso é enaltecido no texto, até pelo fato de falar ali que ela é filha de um ex-presidiário, fala realmente da dura realidade das suas colegas, mas isso não é a crítica que está sendo traduzida justamente do comando da questão. Então a letra A está fora pra gente. A letra B fala em decepções semelhantes às encontradas nos contos de fadas. Não é esse o ponto da questão. A questão fala ali no finalzinho sobre essa questão dos contos de fadas, justamente para fazer um comentário literário e crítico sobre o texto, mas, novamente, não é o nosso foco da questão. A letra C fala pela ilusão de que a beleza garantiria melhor sorte na vida e no amor. Quando a gente analisa essa letra C, ela vai justamente ao encontro dos apontamentos feitos na lousa, aquela espécie de paráfrase, aquela espécie de comentários que eu, aluno, candidato, fiz na hora da leitura do meu texto. Mais um dado importante dessa questão letra C é justamente a seleção do tempo em que o verbo está conjugado. Ele apresenta o verbo garantiria, que é um verbo que você já sabe está no condicional. Apresenta aí um fato hipotético. A gente trabalha com uma hipótese de ascensão social, justamente o que aconteceu com a jovem do texto. Então essa letra C, ao que tudo indica, não tem nenhum problema e já fica aí guardadinha como uma possível opção de resposta correta. Mas a gente não pode ser precipitado. A gente não pode marcar diretamente a letra C sem avaliar as duas que ainda faltam. A letra D diz o seguinte: pelas fantasias existentes apenas na imaginação de pessoas apaixonadas. Essa letra D está muito genérica e não vai casar novamente com o comando da questão, que pede a análise crítica desse texto. E a letra E fala em sentimentos intensos dos apaixonados enquanto vivem o romantismo. É uma questão, novamente, é uma opção bem genérica que poderia ser configurada ao entendimento global do texto, principalmente ao contexto em que essa jovem está inserida, mas, mais uma vez, não responde ao comando da questão. E aí, mais uma dica que é para ficar guardada no seu coração. A gente não pode se deixar levar por opções genéricas. O comando da questão será fundamental para que eu tenha um entendimento pleno e eu seja ali realmente um atirador de elite para conseguir mirar na opção certa e conseguir o nosso gabarito, que hoje, para essa questão, vai ser justamente a letra C. Um processo de ilusão de que a beleza, mais uma vez olha para esse verbo, garantiria melhor sorte na vida e no amor. Beleza? Bom, questãozinha típica da sua prova, um texto bem curtinho em que a gente deve avaliar primeiro esse texto fazendo análise das paráfrases, do seu entendimento a partir de pequenas nuances, a partir de pequenas palavras e depois disso sim, encontrar a opção correta sempre vinculado ao comando da questão, o enunciado de estudo sobre o que a gente tem que fazer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Tchau, tchau.